Boa tarde, querido amigo Luiz Carlos Moreno. É uma honra tê-lo aqui, é uma grande alegria recebê-lo no nosso Educafé, assim como é uma grande alegria receber o nosso público querido, nossos amigos queridos. Vou contar quem está aqui conosco. Tá, Moreno? Antes de te apresentar, olha só, temos a Nelly aqui. Um beijo, Nelly. A Meire, a querida Meire, a Maria Débora Vendramini, aqui conosco também, a querida Débora, a querida Maria Amélia, o querido Valmir, muito obrigada a todos pela presença neste acontecimento mensal que é o nosso Educafé. Eu vou falar rapidamente sobre o Luiz Carlos Moreno, nosso convidado. Vou apresentá-lo formalmente e partimos para as perguntas. O Luiz Carlos Moreno é pedagogo, ele é especialista em educação, e foi formado pela Faculdade de Educação São Luís, em 1989, professor e coordenador do Centro Universitário Barão de Mauá, de 2001 a 2017, trabalha e pesquisa na área de desenvolvimento humano, educação, filosofia e recursos humanos, tem especialização em filosofia e ensino da filosofia, em didática do ensino superior, em administração da educação, em gestão estratégica de qualidade, e é membro da Academia Ribeirão Pretana de Educação, da nossa querida e amada ARE, desde dezembro de 2007, e a sua cadeira é a cadeira 17. Ele presidiu a ARE no período de 2010 a 2012, foi reeleito para a gestão 2012, 2014, 2014, 2016, 2016, 2018. Este é o nosso querido professor Moreno. Eu o chamo há alguns anos, carinhosamente, de amigo Moreno. Eu tirei o professor faz alguns anos, com todo respeito, viu, querido Moreno? Seja bem-vindo. Boa tarde. É um privilégio tê-la como amiga, certo? E eu também me permito, né, tratá-la por amiga, Elaine, sem os títulos que nós sabemos que são conquistas, mas na intimidade a gente pode se tratar apenas com amigos, sem muitas formalidades. Bom, obrigado pelo convite para participar nesse Educafé. E qualquer evento da área é sempre um privilégio estar presente. Embora, às vezes, por inconsistência ou desencontro de agenda, nem sempre podemos estar presentes, participando, mas sempre que, na maioria das vezes, é muito bom estar com todo esse pessoal que compõe a área. Eu também acho. O tema de hoje é o seguinte: uma vida significativa. Quando eu recebi esse título, Moreno, eu fiquei bastante impactada. Tá? E muitas coisas me vieram à mente, né? Mas na correria do dia a dia, nos atropelos, né? Nas inúmeras questões, muitas vezes não paramos para pensar a respeito do que é, do que seria, né? Em que consiste uma vida significativa. Então, eu gostaria de pedir a você, Moreno, que começasse contando um pouco da sua história de vida, das suas experiências, da sua constituição como educador. Conta para nós, Moreno.
Vamos lá. Quando esse tema, o que é uma vida significativa, ele nos remete, pelo menos no meu caso, a uma concepção, educação, vida e trabalho. Ao longo de toda a minha vida, eu nunca consegui separar esses três termos. Eu entendo como uma continuidade, né, cada um deles. Tá? A gente se educa para a vida e a vida é trabalho, considerando trabalho não apenas essa noção de emprego, mas qualquer atividade que engrandece, que enobrece o ser humano. Tá? E a gente fica pensando aqui, né, o que, que eu sou, o que, que eu penso, o que, que eu sinto, o que, que eu faço. Então, eu percebo a vida, obviamente, dentro desse contexto de educação. E vejo a vida como uma dádiva verdadeira, tá? Presente mesmo, né? E esse momento que é infinito de possibilidades. Eu gosto da vida, amo viver, né? Apesar de todo cenário que de vez em quando nos entristece, nos deixa atônitos e pensando na nossa incapacidade, né? E, no entanto, no nosso poder também de transformar, ou no poder também de outros indivíduos, né? Que não sentem o mundo, em vez de fazer o bem, acabam transtornando a vida de outras pessoas, né? Enfim, de vez em quando há essa alternância, né, de em vez de fazer o bem, atormentar, prejudicar a vida de outras pessoas, né, quando da sua posição poderia fazer o bem. Tá? Então, entendo a vida nesse sentido, tá bom? E esse trinômio, que é um contínuo, educação, vida e trabalho, já disse, né, na minha concepção, eles são interpenetrantes. E trabalho é entendido, de novo, né, como qualquer atividade que dignifica o ser humano, que dá sustentação à vida humana. Tá? Então, a educação, eu penso, considerando todas as suas possibilidades e amplitude, é a perspectiva real. E avalio que talvez a única é de nos tornarmos plenamente humanos. Sim. Penso por aí. Concordo contigo. A educação nos humaniza, né? Porque somos seres que aprendem. E é muito bonito quando você traz esse aspecto, né? Essa questão do amor à vida, né? Apesar dos desafios, dos problemas, das dificuldades. E eu sempre o vejo sorrindo e bem-humorado. Ao longo dos anos, né, já são muitos anos de amizade, de conhecimento, eu nunca o vi mal-humorado, nunca o vi taciturno, casmurro, e eu sempre me lembro, é, quando penso em você, quando penso nas tuas ações, que você tem sempre uma palavra do bem, uma palavra bacana, uma palavra de incentivo, de estímulo, né? De nos dizer, vamos em frente, vamos prosseguir, vamos adiante. Eu também gostei muito deste trinômio, né? Vida, trabalho, educação. Penso que os educadores, quem tem educação na alma, no sangue, no coração, não consegue separar. Moreno, como professor, como educador, você acumula quantos anos de trabalho, de dedicação? Bom, aí o pessoal vai descobrir a idade rapidamente, né? Mas não tem problema nenhum, né? A vaidade não passa por aí. De fato, eu respirei o, o ar da sala de aula em 1979, tá? Veja bem, até chegar aí na sala de aula, tem uma trajetória interessante. Eu sempre trabalhei, a minha vida sempre teve uma paralela, empresa e
A instituição de ensino, eu começo lá no ensino técnico, em 79, no SENAC, e é daí que também eu tive o privilégio de conhecer a professora Débora, que está aí junto com a gente nesta gravação, tá? Mas nas empresas que eu trabalhei, tem uma coisa curiosa, e talvez daí venha essa concepção de educação, vida e trabalho. A gente percebia naquele momento, nos anos 70, que eu comecei a trabalhar, bem no começo, a gente percebeu uma carência muito grande, porque naquela época era mão de obra massiva, basicamente, né? E a tecnologia, em termos de maquinário, novos equipamentos, começava a chegar nas empresas muito vagarosamente. E a gente percebia uma carência muito grande dos trabalhadores naquela época. Então, isso me contaminou naturalmente. Nossa, nós precisamos fazer alguma coisa, e embora minha área não fosse vinculada à educação, mas o que aconteceu? O meu ingresso profissional ele começa na área de prevenção de acidentes e segurança do trabalho. De alguma forma, eu tinha que orientar trabalhadores como trabalhar com cuidado, usar alguns equipamentos. Então, isso, em princípio, me torna um professor, né, dentro da empresa. Lá, normalmente, se chamava instrutor de treinamento, tá? E por causa dessa afinidade, eu fui me envolvendo, né, fui mergulhando cada vez mais profundamente nesse universo. E isso me levou também, depois dessa experiência de empresa, ou levar essa experiência de empresa também para a escola, que era uma troca importante, né? Então, aí já se vão aí 42, 43 anos, na verdade, tá? Com muita gratidão. E hoje ainda, eu continuo me questionando todos os dias o que é ser professor. Embora estejamos num momento, vivemos um momento que passamos por uma transformação rápida, grandiosa, muito profunda, eu me questiono isso todos os dias, né? Ainda assim, a resposta, com pequenas modificações, ser professor é uma escolha. E uma das coisas que me entristece, trabalhei bastante em processo vestibular, né? E aquilo é um termômetro muito bacana de entrada. O que me entristece? Menos de 3%, você vê as pesquisas aí, né? Menos de 3% dos ingressantes nos cursos superiores querem ser professores. Isso é muito É triste. verdade. Acho que é uma tragédia social que se consolida e que a tecnologia não vai resolver. Tá? Quero deixar bem claro, né, que sou favorável ao uso da tecnologia. Elaine, professora Elaine, faz um trabalho fabuloso na inserção da tecnologia, no encontro da tecnologia com a educação, aqui na academia, na faculdade, né, de educação da USP. Parabéns por esse trabalho, né, porque nós também, grande parte dos integrantes da academia, já não estão mais ativos, embora sejam educadores, embora sejam professores, nós precisamos dessa convivência com a tecnologia. Ela permeia a vida, não tem como nós nos distanciarmos disso, né? Então, mas enfim, eu continuo acreditando que ser professor professar a fé naquilo que a gente faz, né? Profession fidei, profissão de fé. Não tem dúvida disso. Moreno, ao longo de 42, né, 43 anos, você deve ter observado, notado, vivenciado muitas transformações, muitas mudanças, porque você esteve na sala de aula e ocupou a posição de coordenador, né, de líder de cursos. Que mudanças você identificaria como sendo aquelas que continuam repercutindo, que continuam reverberando nos dias atuais? Tá. Vamos
A experiência de sala de aula, ela tem um aspecto que é comum para todos nós, por isso que eu disse, né? Depois que a gente respira o ar da sala de aula, a gente não respira outro ambiente. É muito difícil viver fora da sala de aula. Mas cada um de nós tem uma percepção disso e vai somatizando essa experiência, né? Mas o aspecto da coordenação foi bastante interessante, por quê? Porque a gente pôde, e na nossa experiência lá no centro universitário, era muito bacana, foi extremamente enriquecedor, um aprendizado fabuloso, porque num curso eu era coordenador, no outro eu era coordenado, e como nós trabalhávamos com a mesma disciplina, obviamente, em 2 ou 3 cursos, 4 cursos diferentes, então o perfil de coordenador era muito diferente. Mas era, naquele momento, uma integração espetacular. Por exemplo, quando a minha primeira experiência como coordenador de curso, eu consegui reunir todos os professores da equipe, porque nós tínhamos a intervenção direta no processo seletivo para formar a equipe, aquela coisa toda, né? Então, embora a gente desse preferência naquele momento por os profissionais que a gente conhecia, aquela coisa toda, é claro que tinha outros conteúdos curriculares que não estavam contemplados ali por pessoas conhecidas, então o processo seletivo era normal. Mas uma das coisas que eu me recordo até hoje com muita gratidão, com muita alegria, foi conseguir reunir o grupo de professores na minha casa para um churrasco na primeira semana de curso. Acho que no primeiro sábado, nós reunimos os professores aqui um sábado à tarde, ficamos batendo papo sobre os nossos sonhos, o que nós queríamos fazer, até porque o curso era novo e etc e tal, né? Então, isso foi fabuloso. Olha, me arrepio, Bonito. eu sou muito emotivo, né? Às vezes não demonstro isso, mas eu sou, tá? Então é muito bacana isso, né? Essas experiências foram marcantes, tá? Sim, e criaram laços afetivos, né, laços Estão sociais preservados até hoje. estreitos, né, porque você formou um time, né, mais do Exato. que um grupo, mais do que uma equipe, você constituiu um time. Exato. E isso não é nada fácil, né? Olha, e É, parte desse time está aqui com a gente, viu? O professor Ameire, o professor Valmir, né, que é um grande amigo. ah, E isso tem uma coisa curiosa que você está comentando, viu? Às vezes a gente para aqui, né? Eu caminho muito aqui, vou aqui no shopping perto de casa, e o nosso café não é café de meia hora. Tem dia que a gente fica 2 horas e meia para tomar um café, de tanta conversa, tantas coisas boas que vem aflorando, tantas discussões enriquecedoras, tanto aprendizado que a gente troca. Então é muito bacana, esses vínculos permanecem, muito, muito bacana isso, viu? Mas muito enfim, bom. E quanto aprendizado, né, Moreno, nesse isso. tempo todo, O né? professor é um grande aprendiz, é um grande aprendiz, e permanece aprendiz, né? Muito bom, Moreno. Que trajetória bonita, que caminho, que percurso formativo bonito e instigante e inspirador. Ah, tá. Moreno, E só eu mais um gostaria. complemento, Elaine, por favor. Eu falei da reunião de professores, É, mas veja bem, ao longo dessa experiência toda, eu tive também o privilégio de reunir 2 turmas de alunos num churrasco em casa. Hoje a gente ah, tem, hoje a gente tem inúmeras complicações, né? sim, Enfim, as relações mudaram bastante, enfim, tem uma série de coisas, não que sejam impedimentos, né, mas eu diria que as cautelas seriam outras, mas enfim, foi uma dessas 2 reuniões assim, muito bacanas, que as pessoas se lembram também do vínculo e com carinho até hoje. Aí chegou aqui uma das alunas, o pai dela tinha trabalhado com a minha esposa, é, uma das meninas da classe era namorada de um amigo do filho, sabe? Coisas dessa natureza que. A docência provoca encontros também fora da sala de aula, sim. nesse E a sentido, docência, né? A docência requer afetividade. E sem o que dúvida. você nos mostra, o que você nos traz, né? É que antes de pensar
em conteúdos, em avaliações, em provas, em atividades, em tarefas. Você se preocupou em unir as pessoas, em conhecer as pessoas, em cuidar dos afetos Sim. dessas pessoas, né, que constituíram aí um time. E quando se tem um time para trabalhar, é outra história, né? Porque as Elaine, eu pessoas gosto muito dessa expressão time, viu? se envolvem, se dedicam espontaneamente, né? Isso. Amam a instituição, tem o coordenador como alguém que lhes inspira, confiam no coordenador, né? É bem diferente. Meus cumprimentos, querido amigo Eu Moreno. gosto muito dessa expressão time, porque se a gente for fazer uma separação entre grupo, equipe e time, no Sim, nosso entendimento, tá? O time tem uma força de coesão muito maior. é O verdade. grupo pode ser transitório, né? Grupo de trabalho, ele é temporal, tem uma permanência Perfeito. limitada, né? A equipe tem um pouquinho mais de coesão, mas o time tem uma força espetacular, né? Sim, uma força inigualável. É, Estão faltando times nas nossas instituições, sem dúvida. públicas e privadas, viu, Moreno? Elaine, Estamos hoje, conseguindo formar grupos, tá? isso, acho que tem essa Mais questão. grupos, menos equipes e muito menos times. Você perguntou das mudanças, né? Esse é um perfil que nós tivemos acompanhando com muita atenção e com muita preocupação. Eu tenho a impressão que hoje nós temos, e a sociedade está mostrando isso, né? Que nós temos uma geração que foi educada para a individualidade extrema, e isso já está repercutindo no ambiente profissional, seja ele qual for, Sim. especialmente o da educação. Eu sou melhor que você, como se, sabe, nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós somos uma peça necessária nesse conjunto da humanidade, dentro de uma organização humana, dentro da instituição de ensino, e acho que as pessoas precisam reaprender isso, porque nós tivemos aquela educação, ó, você tem que ser o melhor. Isso veio de casa, na nossa geração. Você tem, e depois a escola reforçou isso também, né? Você tem que ser o melhor, você tem que tirar a melhor nota, você tem que fazer a melhor prova, você tem que apresentar o melhor trabalho. Então nós somos educados para o individualismo, para a competição pura. Acho que Montessori escreveu alguma coisa sobre isso, né? Tá? E, na realidade, a gente percebe isso. As pessoas não têm esse senso de comunidade, de trabalho em time, que um é interdependente do outro. É incrível a gente observar isso, né? E como é que isso pega na gente, como é que dificulta o trabalho, a convivência, né? E como precisamos do outro, né? Equivocado está aquele que pressupõe que não precisa do Eu colega sempre de uso, trabalho, do amigo, do vizinho, que perfeito. se basta, né? Eu sempre uso como exemplo coisas simples do nosso dia a dia, tá? Tanto a ética quanto a filosofia, para mim, só tem sentido na prática. Não tem grandes explorações teóricas ou metafísicas, não, tá? Então, eu digo o seguinte: as pessoas precisam saber que elas precisam do outro, direto ou indiretamente. E ninguém faz nada só, absolutamente nada sozinho. Assim, se você está na instituição de ensino, assim, olha, você tem um sanitário limpo, alguém limpou para você, é trabalho indireto. Alguém pôs lá o papel toalha, alguém pôs lá o sabonete líquido. Eu uso esses exemplos. Por que, que alguém se acha melhor do que o outro? Eu preciso do outro. E tem que entender que o outro precisa de mim, portanto, eu tenho que estar disponível para ele também. Tá? Sim. Então, essa cultura do individualismo, né, a gente veio, né, para o relativismo e para o hedonismo exacerbado.
É difícil conviver assim, mas acho que faz Sim, parte do nosso trabalho também. Eu tenho alguma experiência, acho que vocês conhecem, e uma vez nós fizemos isso na academia, entre nós, né, adultos, escolados, nós fizemos um jogo numa confraternização de final de ano, que era o amigo secreto russo, né? Que as pessoas vão lá, cada um de nós leva um presente, etc. Cada um de nós vai lá na sua vez e pode você escolher um presente, receber um presente e tal. Eu posso, na minha vez, e vai pegar o seu presente. Gente, isso é o sentido da doação, da troca, que nós estamos juntos. Mas chega um momento, olha, eu peguei este objeto aqui, porque eu gostei, eu quero ele para mim. Ah, vem você tirar ele de mim, eu vou ficar muito zangado com você. Então, num momento de confraternização, né, nós adultos respondemos dessa forma, esse apego arraigado nas coisas, né? É claro, é um objeto que um amigo foi lá, trouxe, etc. Ele tem um significado importante, mas eu tenho que pensar nesse sentido da troca. Olha, ele não está comigo, mas vai lá para a casa da minha amiga Elaine e vai estar bem guardado da mesma forma, tá? sim. Então é muito É, bacana isso. essa rede, né, essas relações humanas, né, tão bonitas, tão próximas, tão solidárias e afetuosas, precisam, né, poderiam ser recuperadas, retomadas e cuidadas, né? Minha Sem mãe dúvida. dizia que quem tem um amigo tem tudo, que Tá. cuidemos dos nossos amigos, né? Princi- Valorizemos os nossos amigos. Principalmente. Moreno, dando continuidade, Sim. eu quero te pedir para falar sobre o projeto que você escreveu, o projeto que vamos partilhar nos próximos dias com os nossos amigos da ARE, com a finalidade de observar quem gostaria de se engajar, o projeto que você pensou e pensou nos adultos, né? Falávamos sobre isso, inclusive, aqui nos bastidores. Conte para nós sobre o teu projeto, traga as especificidades dele, traga para nós um pouquinho do projeto por você formulado. Muito, muito oportuno o pedido. Obrigado por ter lembrado dele. A minha vida profissional sempre foi pautada pela andragogia. Parece uma incoerência para alguém que tem a licenciatura em pedagogia, né? Mas vamos lembrar do grego paidos agogos, né, Wene? Estou falando com a diretora da Faculdade de Educação, né? Conduzir a criança. E hoje, por incrível que pareça, a gente encontra algum folder, alguma coisa aí, se a gente fizer uma pesquisa rápida, tem pedagogia empresarial. Olha a incoerência, né? Então, eu fui buscar essa questão, quando eu fiz a especialização em didática do ensino superior, eu fui estudar andragogia, né? Andros agogos, né? Conduzir o homem, o ser humano adulto. Isso vem lá de um artigo do Pierre Furter, em 1973, né? Andragogia, uma educação para o homem inacabado, se não me engano, o título é esse, tá? Se alguém se interessar, eu tenho o texto digitalizado aqui, posso ceder, não tem problema nenhum. E aí eu fui descobrir que tinha 4, 5 obras só no Brasil sobre a educação de adultos, uma do inesquecível Álvaro Vieira Pinto, né? E as outras eram traduções, uma espanhola, uma inglesa e uma norte-americana. Daí a pouco vem, né, o autor norte-americano, o Knowles, que o norte-americano tem a indústria editorial e publicitária na mão, então se transformou o Knowles no pai da andragogia, mas ela antecede um pouquinho a ele historicamente, não tinha essa fama toda. E, na verdade, quem usou esse nome pela primeira vez foi um educador alemão, baseado em Platão. Olha que bacana isso, né? Bem anterior ainda.
E eu já estava focando naquela época, 1876, se não me falha a memória aqui. Eu sou muito ruim com números, tá? Mas eu estava focando já o ensino técnico naquela época. Né? Ou seja, nós não vamos tratar alguém que está ingressando no mundo do trabalho como criança. Tá? Então, a ideia é essa. Nós temos hoje inúmeros adultos perdidos no mundo, lamentavelmente. As pessoas precisam se requalificar, precisam se reeducar. Tem algumas coisas que eu aprendi há 30 anos atrás que não servem mais no mundo de hoje, no mundo do trabalho. Então, a ideia do projeto de andragogia é para provocar alguns colegas dentro da academia que se voltem um pouquinho para os adultos, que também são carentes. Não tenho dúvida nenhuma, eu reverencio, eu admiro profundamente todos os nossos parceiros que trabalham com ensino fundamental, com o letramento, com a alfabetização. Gente, a base, você nunca constrói uma casa pelo telhado. Então, esses profissionais merecedores da nossa reverência estão construindo uma base e ela tem que ser consistente. Mas nós temos inúmeras pessoas à nossa volta no mundo, e por isso que também o projeto tem esse espírito de contemplar a comunidade. Vamos discutir algumas linhas aqui, mas nós vamos disseminar essas discussões, vamos provocar experiências, experimentos na associação de bairro, na comunidade religiosa que você participa, né? Trocar essas experiências, vamos levar as nossas discussões para lá, o que nós podemos aprender com isso e trazer de volta para filtrar esse aprendizado, essa aplicação, né? Aqui vai muito do pragmatismo, né? Sim, Então, sim. a ideia é essa, porque tem pessoas que acham que já se fizeram na vida e não precisa mais. Eu vou me virando, o que eu precisar eu busco no Google. E aqui, desculpe, eu volto lá para a sala de aula, eu sempre falava isso para os alunos, né? Assim, olha, no Google você pode encontrar quase de tudo, mas você vai encontrar coisa boa e vai encontrar coisa ruim. O problema está em como você vai separar isso. E agora atente para um detalhe. Eu reproduzi essa fala há muitos anos em sala de aula. Falei, você nunca vai encontrar no Google as suas próprias ideias. Tá? Então, essa questão, acho que tudo está disponível. Tá, agora como é que eu separo joio e trigo? Que é muito difícil, né? Morfologicamente. Tá? E o teu projeto é muito interessante, porque cada vez mais pessoas aposentadas, por exemplo, buscam um segundo momento no mercado de trabalho, né? Ou aquelas Perfeito. que não puderam estudar, ou que não têm condições de dialogar, de parar 2 horas que sejam para pensar sobre um determinado assunto, né? Podem vir a se beneficiar com esse projeto. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, Moreno, dizem aí, né, dizem algumas pesquisas que os 80 anos de antigamente são os 60 de agora. Hoje. Os 60 de agora são os 40 de antigamente. Não, os 60 de antigamente são os 40 de agora. Os 50, né, de antigamente são os 30 anos de agora. Então, estamos bem jovens aí e com muita garra para continuar neste mundo adulto. Tá? E uma pergunta importante. Essa grade recalculada me conforta muito pessoalmente, viu? Gratidão por ela. Uma pergunta que eu penso que é importante, que pode ser feita, é a seguinte, Moreno: o que é ser adulto? Né? Quando começa a vida adulta? De que maneira ela começa na sociedade ocidental para um jovem urbano, escolarizado, classe média? Quando e como começa a vida adulta para um jovem ocidental, urbano, sem recurso algum? Né? E quando
e de que maneira, em que condições de produção inicia-se a vida adulta para uma pessoa urbana, nascida no mundo ocidental, dentro das condições de produção atual, né? O que é ser adulto e como se transformar em um adulto. Porque às vezes eu vejo na sala de aula, jovens, né, com 25 anos, que eu os trato como adultos, mas não são adultos. Não são. 30 anos não são adultos, né? O que é ser adulto para você, Moreno? Como iniciar a vida adulta? Quais são os marcos da vida adulta, segundo a sua perspectiva, seu ponto de vista? Elaine, uma das coisas que eu me dediquei, pesquisei, estudei, em algum momento eu fui aluno aí do seu colega José Aparecido da Silva, né? Fui estudar um pouquinho a questão da inteligência humana, e naquele momento nós estávamos muito preocupados com essa avalanche chamada inteligência emocional, tá? E era uma das linhas, né? E eu acabei derivando lá para estruturas da mente, que se traduziu no Brasil por inteligências múltiplas, do Gardner e tal. Mas hoje, olhando assim um pouquinho mais distante da questão da inteligência emocional, que as duas nascem ali praticamente juntas, né, em 90, 93, tá? Eu fico pensando, é uma crítica meio ácida, mas ela tem um porquê, né? Eu tenho a impressão que daí para cá, a repercussão está nisso que você acabou de colocar dentro da sala de aula. Nós formamos uma geração que não tem equilíbrio, né? Ela tem uma sensibilidade muito aguçada, mas ela não é capaz de racionalizar sobre muitas coisas. E, desculpe, né, eu gosto muito do pensamento oriental, leio bastante e tal. No pensamento oriental antigo, coração e mente significava a mesma coisa. E mais recentemente eu fui ler uma outra coisa tão interessante quanto. Os egípcios antigos não consideravam muito o cérebro. Eles achavam que o conhecimento vinha do coração. Eufemisticamente, isso é uma verdade até hoje. Mas nós criamos uma geração que ela se vitimiza com muita facilidade, né? Ela não encara o mundo, como ele é. A gente sabe, por experiência própria, nessa altura da nossa caminhada e trajetória, que o mundo não é um mar de rosas, né? E essas pessoas não descobriram isso ainda, por isso que vêm lá chorar com 30, 35 anos dentro da sala de aula. Então, o que é ser adulto? Eu hoje tenho o privilégio de participar de um projeto que é a Universidade Aberta à Maturidade, tá? Eu sou voluntário lá, e a gente trabalha com pessoas lá, em média, acho que o mais novo lá sou eu, é de 60 anos para cima, e assim por diante. Então, nós falamos muito em maturidade. Então, o Brasil tem alguns problemas, a nossa sociedade tem alguns problemas. Por exemplo, você não pode colocar um garoto de 14 anos para trabalhar, eu também acho que não deve. Mas olha a complexidade da coisa. Então, trabalhar é crime. Né? É crime, é criminalizado. Eu entendo, tem que estar na escola, etc, etc. Aí você falou da área urbana e da área rural. Eu trabalhei numa empresa que o primeiro emprego urbano que o pessoal da área rural tinha era ser cobrador de ônibus. E para eles aquilo era uma coisa extremamente significativa, já que nós estamos falando de vida significativa. Por quê? Porque ele vestia uma camisa branca de manga longa e uma gravata. Ele ficava extasiado com aquilo. E tanto quanto possível, aquela empresa dava um suporte educacional. Eu lá na área de treinamento e desenvolvimento fazia um esforço sobre-humano para estimular esse pessoal a se escolarizar. A minha trajetória dentro de empresa sempre foi focada nisso, fazer com que o pessoal estudasse, e a gente articulava algum tipo de ajuda da empresa, ou reduzindo o horário, que ele pudesse sair mais cedo para pegar o ônibus, coisa assim, tá? Bom, mas focando na questão, então, da maturidade. A gente não pode pensar apenas na idade cronológica, né? Nós sabemos que os humanos são humanos e cada um de nós é diferente do outro, ainda bem, né? Mas, enfim, tem pessoas que
por uma contingência da vida, tiveram que amadurecer antes. Muitas pessoas, por exemplo, tiveram que assumir o ônus de ajudar a administrar um lar. Né? Então, ele teve que amadurecer rapidamente. Então, é claro que isso está profundamente vinculado com uma coisa que nós perdemos também, não enxergamos muito a miúde aí na sociedade, que chama responsabilidade. Né? As pessoas também, junto com aquela questão da inteligência emocional, acho que nós cometemos um grande pecado, nós educamos uma geração inteira para direitos e esquecemos dos deveres. Ninguém se preocupa com os deveres. Então, acho que se pensar a maturidade emocional com a responsabilidade, nós temos um cidadão de bem. Basicamente isso. Não vou entrar no mérito da cronologia, da biologia educacional, tá? Mas acho que é um parâmetro importante para a gente Sim. pensar. E A daí, responsabilidade, a maturidade, né? sem O dúvida, responsabilizar-se pelas suas ações, sem exatamente. culpabilizar o outro, sem atribuir ao outro responsabilidades ou culpabilidades. É o sujeito analisando e pensando sobre a sua implicação naquele fato, Perfeito. com aquele acontecimento, com aquele episódio, com a sua vida, né? O Como quanto eu sou estou responsável por isso, né? o quanto estou implicado nisso, né? Eu concordo. Esse é um divisor de águas para a vida madura, né? Deixar Perfeito. de dizer, foi meu pai, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, meu avô, o Estou tio, o culpabilizando o patrão, outro, né? né? Sim, e perguntar-se, né? E o sujeito se perguntar em que medida também sou responsável por isso, o quanto estou implicado com essa situação, com esse fato, com esse resultado, Exatamente. né? Que é algo muito importante para as futuras gerações. Entender que o que é feito, o que é omitido, o que não é feito, traz resultados, né? Traz impactos, traz consequências. Né? E acrescentando as suas contribuições tão interessantes, tão pertinentes, eu gostaria de dizer também, Moreno, que, segundo o meu entendimento, aprender a lidar com as frustrações, e todos nós temos muitas, né? E Cada vez todos mais, os cada dias, vez mais. e cada vez mais, é um passo para a vida Sem adulta, dúvida. né? Saber que as frustrações existem, Fazem que parte da as vida, são angústias, componentes importantes. isso, que as angústias são constitutivas do sujeito, né? Ser humano é ser constituído pela angústia. E o remédio para a angústia não é com o consumismo, não são as drogas, não são medicamentos, Exato. enfim, Que aí essas de são as soluções fáceis que a indústria é, farmacêutica adora, né? isso. A indústria farmacêutica adora, né, os medicamentos Aliás, ela de vive tarja disso, né? preta. Vamos ser bem. O que pode colaborar com a angústia é a tomada de decisão. Eu Perfeito. ouvi, para nós terminarmos, eu ouvi uma entrevista esses dias de um empresário dizendo da dificuldade, da sua dificuldade de manter funcionários jovens. Ele tem vagas, ele paga o prolabore, o salário, o valor do estágio, tal como exigido pelo mercado, ele paga todos os benefícios, né? Mas ele contava que chegava sexta-feira à tarde, todo mundo queria ir embora na sexta-feira à tarde. E ele foi questionar, né? Mas a empresa não para na sexta-feira à tarde, a empresa, a vida não para
na sexta-feira à tarde. O mundo não para porque chegou sexta-feira à tarde, né? E muitos optaram por sair e buscar outros lugares a permanecer, né? Hoje E nós temos o optaram, mundo em tempo real, 24 horas, né? Não é, tem. optaram por sair, por quê? Né? Porque estão iludidos, estão equivocados. Né? Então, eu vejo que é uma pessoa como você, Moreno, com tantas experiências dentro da sala de aula, fora da sala de aula, experiências no âmbito de empresas, né? E você trouxe algo, você já fazia algo que hoje recebe o bonito nome de formação continuada, né? Você já enviava os seus funcionários aí para se aperfeiçoarem, se atualizarem, aprenderem mais, se aprofundarem, né? Elaine, Naquela, deixa eu só contar naquela uma época. experiência de um amigo. Ele era o administrador do departamento de manutenção da empresa e ele queria crescer, que ele já era casado, pai de 2 filhas e tal, e queria crescer, queria se desenvolver, e falava: o que que eu faço? Chegou uma época, começo do ano, eu peguei esse cara na mão, pus dentro do carro, eu levei para fazer inscrição no vestibular para o curso de administração. Tá? 4 anos depois, eu não pude ir na colação de grau dele, acho que eu estava fora, trabalhando, alguma coisa assim. No dia seguinte da colação de grau, ele pegou o diploma, levou para mim e falou assim: isso aqui é teu, não é meu. Sabe? Então, essas experiências são marcantes. Nós temos 1 minuto ainda para eu falar uma coisinha para. Acho que sumiu o seu som aí, Laine. Temos, Tá bom. temos sim, Moreno. Então, olha, eu só acho que nós estamos estourando o tempo aí, né? Mas deixa eu só falar uma coisa, né? Lamentavelmente eu não tenho o autor, mas eu quero transmitir uma mensagem que acho que todos os meus pares, nossos pares aqui na academia, as pessoas que estão nos prestigiando aí, podem levar isso e refletir um pouquinho, né? Uma parábola sobre a educação, tá? Alguns já devem conhecer, tal. Então, um homem caminhava pelo deserto quando ouviu uma voz que lhe disse: apanha algumas pedras e coloca no teu bolso. Tá? Amanhã ficarás feliz e ficarás triste. Ficarás triste. O homem assim fez, apanhou um punhado de pedras, colocou no bolso e seguiu. Na manhã seguinte, ele descobriu que ele tinha no bolso uma verdadeira fortuna. Diamantes, esmeraldas, rubis. Aí ele ficou feliz por causa da fortuna, mas ao mesmo tempo ele ficou triste. Por quê? Porque, né, ele poderia ter apanhado mais pedras, tá? E infeliz por não ter apanhado mais pedras, tá? Então, no nosso entendimento, a mesma coisa acontece com a educação, tá? E acho que essa é a caminhada, é a trajetória de cada um de nós. Por isso que a gente continua lendo, continua pesquisando, continua estudando, continuamos escrevendo, né, Elaine? E trocando, principalmente trocando, aprendendo com todas as pessoas, né? E aqui também lembra o Rubem Alves, tá? Nós precisamos praticar cada vez mais a arte da escutatória. Ele falava: eu já recebi muitas vezes folhetos de empresas, de profissionais oferecendo cursos de oratória. De escutatória eu nunca recebi nenhum. O escutatório é um neologismo dele, né, do Rubem Alves. Então, acho muito bacana isso, ouvir as pessoas, trocar com elas, aprender com elas. Nós, professores, fomos formados para ensinar, né? Ensinar, literalmente, significa abrir a cabeça e colocar lá dentro. E o mundo não é mais assim, né? Nós não somos neurocirurgiões, tá? Nós aprendemos na inter-relação com as pessoas, sempre, tá bom? Na verdade, isso é bastante simples, tá? Agora, o difícil é aprender a ser simples, né? O difícil aprender. Essa talvez seja a nossa Aprender maior a ser simples. dificuldade. Moreno, amigo Moreno, parabéns pela sua história de 43 anos, parabéns pela sua juventude, pela sua alegria de viver, por ser uma pessoa que nos ensina aqui
a importância da gratidão, do reconhecimento do outro, nos ensina, né, a importância de estarmos juntos, de estarmos próximos, de chegarmos perto do outro. Né? Muito obrigada, Moreno, por tudo que você deixou e deixa aqui neste encontro. Eu que sou Desejo que você grato. continue sorrindo, desejo que os nossos queridos amigos aqui presentes, né? Nelly, Débora, Meire, Vlaumir, né? Também sorriam, possam sorrir sempre. Mariane, muito obrigada, querida, pela presença aqui da Odete, dizendo como é bom ouvir o amigo Moreno, a Maíta, a jovem Maíta, menina de 20 anos, dizendo aqui quantas palavras inspiradoras. Muito obrigada a todos. Vamos em frente e vamos sorrir. Sorrir e abraçar o próximo. Eu quero agradecer a cada um de vocês essa oportunidade e dizer apenas mais uma coisa, né? Que seja infinito tudo aquilo que nos faz bem. Um abraço a todos. Muito obrigado. Que lindo, que lindo. Um abraço a todos, boa noite e vamos em frente.